Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O que nos diz o texto que ouvimos na catequese anterior? O que o texto de Atos, capítulo 2, 37 ao 47, tem de novidade? Quais sentimentos são iluminados? Alegria, paz, amor ou indignação, insatisfação? O texto atende minhas expectativas? Quais riquezas espirituais experimento nesse texto? Essas e mais indagações são frutos de um exercício espiritual ante a palavra de Deus. Estamos diante de dois episódios, dois frutos provenientes do discurso querigmático de Pedro, as primeiras conversões e a primeira comunidade cristã. Conversão. O que é conversão? O que essa palavra quer nos dizer? Conversão não é arrependimento, uma vez que arrependimento ou metanoia significa mudança de mentalidade. Arrependimento é percebermos que fizemos algo de errado, enquanto que conversão é quando aquilo que eu pensava se torna fato. Conversão está ligada ao ato, isto é, inflamados pelas palavras de sabedoria de Pedro, o povo caiu em si. Perceberam que estavam vivendo no erro e são levados a ter uma atitude de querer viver de outra forma, mudar de vida. O apelo ao arrependimento está no fim dos grandes discursos apostólicos. Com outras palavras, podemos dizer que o discurso de Pedro incomodou e levou à conversão, isto é, à mudança de atitude. Eles procuram um novo jeito de viver, e para viver essa nova vida precisa passar pela conversão. Como sabemos, mudar o jeito de pensar, ou seja, buscar o batismo, mas, sobretudo, entender, aceitar os novos ensinamentos. Tendo que passar pelo batismo, que é dado em nome de Jesus Cristo, e conforme o rodapé da Bíblia de Jerusalém, é recebido, invocando-se o nome do Senhor Jesus. Vale lembrar que esta maneira de falar talvez não vise tanto a fórmula ritual do batismo, quanto ao significado do próprio rito. Procissão de fé em Cristo, tomada de posse por Cristo daqueles que doravante lhes são consagrados. Pelo batismo e abertura ao Evangelho tornam-se herdeiros da promessa, filhos de Deus em Cristo Jesus, formam a primeira comunidade cristã. O segundo bloco do texto que estamos meditando traz a experiência dos primeiros cristãos, onde eles se reuniam, como celebravam, o que celebravam, como viviam. Como destaca o versículo 42 do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, eles eram atentos aos ensinamentos dos apóstolos, eram bons alunos da escola apostólica e assíduos na comunhão fraterna. Partiam o pão e rezavam. Eram orações comuns presididas pelos apóstolos. Temiam por ver tantos prodígios e sinais, como recorda o versículo 44. Todos os dias celebravam no templo e partiam o pão pelas casas, e com alegria tomavam o alimento. Como cantamos muitas vezes, os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Façamos dessa canção nossa oração.
e partilhemos o pouco que temos com aquele que não tem o pão em sua mesa. Como outrora recitei, na mesa rasga-se o pão, a fé ruge no altar, o pobre inocente imolado sacia e ensina a amar. Que o Senhor nos abençoe e ilumine a nós e nossa família, hoje e sempre. Amém.